Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aqui mais um episódio do Futebola para falarmos do campeonato, mas o que? São aquelas 3 sílabas, são 3? 3 sílabas, charmoso do Brasil, o Candangão, edição de número 51. Vamos falar do Campeonato Candango que já entra em sua reta final, 7ª rodada. Olha até onde chegamos. Rodada essa que o futebol esteve presente em 4 das 5 partidas. Acompanhe tudo, você já sabe, né? No Instagram, @fute.e.bola, no TikTok, @fute.e.bola e também aqui no YouTube, tudo fute.e.bola. Agora vamos contar para vocês o que de melhor e pior rolou na rodada, fora, claro, a gente comentar a Supercopa Instagram Futebola, que é o momento mais aguardado desse programa, eu sei que é. Diga, diretor. Só pra ressaltar aí que esta rodada a gente só não foi nos 5 jogos. Porque conflitia horário, aí não tinha como. Tinha conflito de horário ali, aí não mas tinha a gente como. foi em 4 jogos presencial ali, hein? Exatamente, fazendo aqui o corre, eu já tô quase comprando ali uma casa, um terreno naquele cantinho da arquibancada do Defilê, pra já morar lá e facilitar as coisas, né? Vamos agora para os jogos da 7ª rodada na ordem que aconteceram, começando pelo jogo da quarta-feira, Real Brasília, no confronto de leões, tá? Real Brasília 0-0, Sobradinho é o Leão do Planalto, roar, contra o Leão da Serra. Roar. Eu não consigo fazer o Leão ainda, diretor. E aí, na diferença entre Planalto e Serra, eu não sei se muda. Quanto ficou esse jogo? Uma entonação, 3-0 Sobradinho. Não sei se muda uma entonação do Leão da Serra do Planalto. Enfim, vamos a partida. Falar de um Real Brasília, que é um time que disputa contra o rebaixamento, tem 4 pontos de momento, mas é uma equipe que eu gosto bastante, na minha opinião, joga bem futebol, tem um dos técnicos que é uma das revelações do Campeonato Candango, o Rafael Miranda, é uma equipe de jovens, são muito jovens na equipe do Real Brasília e com potencial, com futuro. A gente pode citar o Juanzinho, o PV, o próprio Ian, apenas 16 anos, marcou um golaço na 6ª rodada, e é um time de jovens, enquanto o Sobradinho é o time dos operários, Leões Operários. É um time que se autodenomina assim pela sua dedicação tática, pela sua intensidade, pela sua excelente marcação e por estocar o adversário sempre na sua fragilidade. Como foi um jogo? Foi um jogo de flancos, um jogo de se jogar pelos lados, porque é pelos lados que os dois times conseguem ser cada vez mais perigosos. Olhando primeiro pelo lado do Real Brasília, tem como característica muita transição rápida, muito contra-ataque, muitos lançamentos, principalmente para achar nas costas dos laterais do outro time o Juanzinho de um lado, o PV do outro. Eles que invertem de posição até para causar esse engano no encaixe de marcação adversária. Já o Sobradinho conta com a subida dos 2 laterais, o Andrezinho e o Vandinho, para conseguir superioridade numérica e atacar muito forte pelos lados. Assim foi o jogo. Um primeiro tempo que, na minha opinião, o Real Brasília jogou melhor. Eu falo que esse time não é bobo, é um bom time sim. O Real Brasília jogou melhor, na minha opinião, porque acho que o jogo que pretendia fazer encaixou mais do que o jogo que o Sobradinho pretendia fazer. O Real Brasília era perigoso pelos lados, era perigoso com seus pontas, conseguia bem na marcação. O Sobradinho, quando chegava, era em cruzamentos na área, procurando ali o Jadson, mas que eram interceptados, tanto pelo goleiro quanto pelo sistema defensivo do Real Brasília. Foi um bom primeiro tempo aí que a gente pode dizer quase que de manual, mas aí falta ser efetivo. O Real Brasília tem essa questão, joga bem, mas falta efetividade. O gol do Sobradinho sai já no início do segundo tempo, quando muda a postura do Leão da Serra. O Sobradinho tem como característica conseguir muito dos seus lances na marcação alta, na linha alta. O treinador Daniel Franco, o que ele pede, geralmente ali para quem tá no estádio até consegue ouvir, ele pede 2 coisas. Quando está com a bola, calma para girar ela e conseguir achar o espaço, não dar contra-ataque para o adversário. E quando está sem a bola, linha alta o tempo todo. Síndrome disso é o Rodriguinho, um jogador de frente que é um operário, como a gente já falou, pressão alta, 4, 5, 6 pulmões para abafar o adversário. E se a gente fala de Rodriguinho, a gente tem que falar do Aldo. O experiente Aldo, o onipresente Aldo,
Que partidaça do volante do Sobradinho. Ele é onipresente, entende muito bem os atalhos do campo e consegue chegar sempre bem posicionado. É dele a roubada de bola que entrega pro Giovani, limpa o defensor e coloca no cantinho. 1-0. Desse 1-0, por isso que eu falo, quando a gente olha o placar de 3-0, parece que foi um jogo fácil, mas não foi. Foi apenas depois desse 1-0 que o Sobradinho começou muito bem o segundo tempo. Aí depois dá uma baixada de linha, o Real Brasília, que não voltou pro segundo tempo tão bem, tenta se achar, não consegue nada. Faltando 10 minutos, se lança o ataque de qualquer maneira. Aí o Daniel Franco tira do banco de reservas Mirandinha, ele que quando sai do banco de reservas é sempre um perigo, conseguiu 3 pontos assim contra o Aruque, e também tira do banco de reservas o Roniel, também herói na vitória sobre o Capital, tirando as duas peças aí, os 2 12º jogadores do Sobradinho. É de assistência de Mirandinha para o Roniel, que sai o segundo gol, e é de assistência de Mirandinha para o Roniel, que sai o terceiro. Tudo na reta final, Sobradinho conseguindo 3 pontos importantíssimos, se consolidando no G4, tá? A 2 rodadas do fim. E o Real Brasília amarga de novo ter feito um bom primeiro tempo, que não aproveitou suas chances, e um segundo tempo abaixo. Se o Real aproveitar as chances que tem, é um time que tem tudo para conseguir pontuar no mesmo patamar que joga. Inclusive o próximo jogo, confronto direto contra o Brasília. Se ganhar, já está praticamente escapado do rebaixamento. Se perder ou empatar, as coisas já começam a embolar mais. Diga, diretor. Cara, o que joga aqueles 2 rapazes que ficam na frente no Real. O Juanzinho e o PV. E o que joga o goleiro, o Léo Teles. É verdade, nem comentei. Ele fez uma defesaça numa cobrança de falta muito bem batida do Sobradinho. E também no segundo tempo deu 2, 3 intervenções assim, sensacionais. É um time bom do Real Brasília. Time muito um legal muito de bom. assistir. Também. Assim, cara, muito bom. Parabéns, Real Brasília. Pela bola, vou te falar, pela bola que joga, não merece cair, não. Merece continuar, mas é claro, tem um confronto direto na próxima rodada. E na última rodada, também outro confronto direto. Na última rodada, o Real pega o Aruque. Então é pegar os últimos 2 colocados nas últimas 2 rodadas, fazendo o seu. Tem tudo para evitar o rebaixamento. É um time muito melhor que o do ano passado. Próximo jogo, Paranoá 0, Brasiliense 1, meu divino. E aqui a gente tem que falar de 2 coisas. Primeiro, Paranoá, como é um time chato de se jogar contra, o Gama sofreu para conseguir o resultado. O próprio Real Brasília, que eu elogiei tanto, sofreu uma viradaça no Paranoá. E agora o Jacaré, quem tem muita dificuldade, marcação excelente da Sucuri, conseguindo evitar os ataques adversários. Mas é claro, também tem o mérito do Paranoá, e tem um demérito do Brasiliense que até agora, por mais que seja aí o terceiro colocado, com mesmo 14 pontos de Sobradinho e Samambaia, por exemplo, joga menos que as outras 2 equipes. É um time muito aquém. Pouquíssima criação, pouco envolvimento, ofensivamente, pouco entrega. É um time que realmente tá difícil de... Você olha a partida, consegue pontuar, isso tem que dar mérito também. É um time com muita tradição nesse século XXI de Candangão, é um time que vem chegando firme sempre, tem investimento, mas não joga aquele futebol que se espera de uma equipe como o Brasiliense. Quem joga esse futebol é Tarta. Impressionante. Última rodada foi um 2-0 Brasiliense, 2 gols do Tarta. E agora, nessa rodada, quem teve que tirar o coelho da cartola, ou melhor, tirar o jacaré exatamente do pântano, foi o Tarta. Que jogador, ele é sobrecarregado nesse meio campo, ele tem a função de, ofensivamente, ser responsável pela criação de jogadas, agora também sendo responsável por definir as jogadas e ainda contribuir na marcação. Ele é um dos grandes destaques, com certeza aí brigando para ser seleção do campeonato. Que jogador! E se o Brasiliense estar com chances de classificar até agora, não é tão pelo futebol jogado, mas sim pela insistência do time, que isso tem que ser dito, não desiste, vai até o final das partidas, e pelo Tarta, que faz um grandíssimo candangão. Joga muito. 1-0, e o Paranoá, que depois da última vitória contra o Real Brasília, foi o que manteve vivo, também já está com seus 6 pontos. 6 pontos não é ruim, olhando a situação da tabela. Muito provável que esses 6 pontos do Paranoá sejam suficientes para evitar o rebaixamento, tá? Claro que o empate já consolida, com o empate não rebaixa mais. Agora, 6 pontos, ok, até que perca as 2, tem chance ainda de escapar o Paranoá, e fez pra longe, né? Aquela virada de 5-4, loucura. Próxima partida, temos Gama 2, Ceilândia, o Gato Preto, Miau 1. Chegou o líder e único time invicto no campeonato para receber o Ceilândia, vindo de uma derrota acachapante, podemos usar essa palavra, um 3-0 em casa contra a equipe do Capital.
Um Gama do que a gente já esperava, era mais ou menos o time que a gente via se repetindo nas últimas rodadas, e tinha algumas armas do seu lado, principalmente a chamada Lei do Ex, a lei que mais pune em território brasileiro. A Lei do Ex contavam com 2 personagens. Claro, Kennedy, que começou no banco, mas ele que sempre participa muito bem quando entra nos jogos do Gama, e não poderia ser outro, não poderia ser diferente. O ninja alviverde, Felipe Clemente, que jogador, e ele que já faz gol, é o artilheiro do campeonato, faz gol em toda a vitória do Gama. E contando com a Lei do Ex a seu favor, é claro que seria muito difícil de evitar o que viria a acontecer. O Gama entra na partida com essa escalação, enquanto o Ceilândia, precisando dar uma resposta, muda praticamente o meio para frente inteiro. Patricão, um dos destaques do time, o artilheiro do Ceilândia na competição, começa no banco. O próprio Cleiton, camisa 10, que entra mais tarde, também começa no banco. Algumas mudanças, a meu ver, para tentar dar uma mobilidade no ataque, para tentar melhorar a marcação que não deu certo contra o Capital, para dar certo contra o time do Gama, líder do campeonato, mas não funcionou. O primeiro tempo, completo domínio do Gama, completo. Conseguia ter a chance desde os primeiros 20 segundos, quando o Ramon tentou finalizar, tentou driblar o Sucuri e acaba batendo para fora. Dos 20 segundos até os 54 minutos do primeiro tempo, só Gama. E o gol tava ficando maduro, até que realmente sai com quem? Felipe Clemente, já na reta final da primeira etapa, marca contra o seu ex-clube. Lembrando que o Clemente é o 4º maior artilheiro da equipe de Ceilândia, ele tem um grande carinho pelo clube, mas é claro, os profissionalismos da bola tem que fazer o gol. Fez o gol muito importante, não só um, como 2. Ele na reta final do primeiro tempo tenta uma bicicleta e o Sucuri faz uma defesaça como um gato. Já viu um Sucuri agir como um gato? Pois é, aconteceu. E depois... Mágico. E depois o Clemente chega ao seu segundo gol. De novo, muito bem posicionado. Ele tem um instinto de finalizador, um instinto do gol. Parece que ele sabe onde a bola vai cair. Cruzamento de escanteio, dá um bate-rebate lá em cima, cai no pé dele. Ele faz 2-1, é o artilheiro do campeonato. Até agora, na minha opinião, o melhor jogador da competição. E faz 2-0 nesse momento. Vira o primeiro tempo, vamos para o segundo. O segundo começa como acabou o primeiro. O Gama tendo domínio, o Gama tendo a bola, até que entra, diga, diretor. Deixa eu te interromper, porque no primeiro tempo teve o lance mágico. Qual? A bicicleta. Eu falei da bicicleta, o cara, pô. Mas enfim, mas vamos falar de novo. A bicicleta do Clemente, a defesa do Sucuri, foi aí. Foi verdade. Desculpa, eu tava aqui me atualizando aqui na Copa Instagram. Perfeito. Segundo tempo. Vamos pro segundo tempo, o Gama continuou com o domínio, o Gama continua com a bola, parecia de verdade, até conversamos com torcedores do Ceilândia, tá no Instagram nessa partida, e eles já estavam meio que assim, claro, empurrando o time, acreditando na virada, mas pelo que o time apresentava em campo, entendia o porquê ele está sendo derrotado. Até que temos uma falta. Na falta, entra Patricão e Cleiton. O Cleiton vai na bola, bate, a barreira abre, aí é pra deixar qualquer goleiro maluco, e o Rinaldi, que é um goleiraço, também poderia ter ido melhor na bola, acaba não indo tão bem, ela bate nele, pega ele de susto por ter passado por dentro da barreira, mas pela gente conhecer a qualidade dele, é de esperar a defesa, acabou não indo tão bem no lance, levou o gol, 2-1, esse gol reacende o Ceilândia na partida, que até então não estava conseguindo criar muito, e aí eu tenho a impressão, pelo que eu já falei, do porquê dele ter mudado, o Adelson ter mudado toda a frente do Ceilândia, mas o Patricão não pode ser banco. Ele, lógico, fora ser o grande artilheiro desse time do Ceilândia, ele tem uma função muito importante em saídas de bola que o Ceilândia não consegue sair curto. Lança pra ele tentar colocar a bola no chão, esperar aí o time chegar mais perto dele e continuar a jogada, a casquinha para pegar um ponta na ultrapassagem, própria fixação de zagueiro, ele serve para ocupar o zagueiro do adversário, que fica preocupado pela presença de área do Patricão, isso acaba gerando um espaço entre linhas, entre a linha de defesa e a linha do meio campo. Tudo isso colaborou para um segundo tempo um pouco melhor do Ceilândia. O Patricão tem que jogar, a verdade é essa. O Ceilândia até aumentou um pouco o ritmo, teve uma boa chance pelo lado, já no finzinho. O Cardoso conseguiu uma boa jogada também, mas não foi aquela pressão que o Rinaldi teve que fazer milagres, e o Gato Preto não consegue a vitória. Com isso, se complica na tabela, é o 6º colocado, 4 pontos atrás do quarto, do G4,
4 pontos atrás, tem 2 rodadas pela frente, sendo que nas 2 rodadas vai pegar o próprio Paranoá e depois na última rodada o Ceilândia pega o Brasiliense no Cerejão. Então, assim, é difícil, é uma campanha decepcionante do Gato Preto nessa primeira fase, nesse candangão. Se não se classificar, vai depender exclusivamente da Série D, de avançar de fase na Série D para conseguir calendário para o ano que vem. É uma equipe que vem batendo final, campeão, vice, chegando, fazendo boas participações na Série D. Esperávamos mais, querendo ou não, uma decepção, eu entendo, mudou todo o time, teve que pegar entrosamento, demorou a ser montado, até por todo aquele processo que a gente acompanhou, foi um dos últimos times a montar um elenco para o Candangão. Realmente é uma decepção, mas ainda existe um mundo, sabe por quê? Porque o gato tem 7 vidas, hein? O gato tem 7 vidas, quem sabe não consiga aí esses 6 pontos que precisa para avançar. Eu tô apostando Ceilândia na Série D, eu acho que o foco, né, na Série D. Série D vai surpreender, mas agora no Candangão tá difícil a situação. Apertou. Próximo jogo, já na quinta-feira, Brasiliense e Colorado 1 contra 3 Capital. Capital, diretor? Pneu de carros cantam. Esse aí eu gostei, eu tive uma versão remixada do Capital, gostei. Vamos falar dessa partida também no Defilê, partida que o Capital, a gente esperava, um time que gosta de ter a posse, um time que gosta de ter a bola, era o que esperávamos, foi isso que recebemos. Capital logo cedo já consegue o seu gol, já faz 1-0. Capital e Brasília. Sim. Capital e Brasília. E Brasília que é? A capital do rock. Exato. Olha e de carros cantão. E o Capital consegue seu gol num chute cruzado do Mateuzinho. O goleiro Nicolas faz a defesa, mas sobra para o atacante do Capital já fazer 1-0. Tendo a bola, é um time que a gente sabe que tem muita qualidade individual nesse time do Capital. É um time que ofensivamente entrega, é um dos melhores ataques do campeonato. E a parte ofensiva raramente deixa entregar. Fez 4 no Paranoá, 3 na última rodada contra o Ceilândia, 3 agora, é um super ataque, mas já a gente vai chegar no problema. O Brasília até teve sua chance, chegou a ter bola na trave, chegou a fazer uma certa pressão ali um pouquinho, mas foi um primeiro tempo de domínio do Capital, vai pro segundo, abre 2-0 e aí a gente tem aquela impressão, jogo tranquilo. Mas o Capital é aqui que é o ponto fraco. Apesar desse grande ataque, apesar de grandes jogadores, Rodriguinho fez uma bela partida, um dos pilares meio-campo, um dos melhores meio-campos do DF. O Mateuzinho, que aí vocês já sabem, gosto muito desse jogador. Impressionante como ele participa de praticamente todas as ações que envolvem perigo do lado do Capital. Tem 4 gols na competição, fora assistência, fora participação indireta para gol. É um time muito forte, mas que leva muitos gols. O time do Capital leva muitos gols, é um time instável. E por mais que você tenha um bom ataque, você tem uma média de levar 1 gol, 2 por jogo. É difícil, porque te obriga a fazer 3. Não é o ideal. Você competir levando tantos gols tantas vezes acaba sendo um problema. Foi assim contra o Samambaia na primeira rodada, que abriu 2-0 e levou 2-2. Foi assim contra o Sobradinho, que também abre 2-0 e leva o 3-2. E não querendo diminuir a equipe do Brasília, não, que tem condições aí, vai ter um confronto direto contra o Real na próxima rodada, vencendo, já consegue também a grande possibilidade de escapar do rebaixamento, mas não dá para o Capital levar gol todo jogo. Ok, o gol saiu de um desvio, foi quando abriu 2-0, o escanteio, o cruzamento, o Cauã do Brasília dá uma bicicleta, ela desvia no defensor do Capital e acaba indo para o fundo das redes, eu entendo, mas precisa estar mais atento à parte defensiva. 2-1, quando fez 2-1, o Brasília subiu, começou a realmente rondar certo perigo, mas aí, Balotelli, aquele? Não sei, eu tô falando do Capital. Aqui esse Balotelli do Capital foi lá e fez o terceiro para matar o jogo. 3-1, um time muito bem ofensivamente, mas que precisa aí ficar com cuidado na retaguarda. Inclusive, é bom atentar que a próxima rodada vai ser espetacular, tá? Teremos simplesmente um Brasiliense Capital. O jogo vai ser confirmando aqui, vai ser no JK, Capital e Brasiliense. Capital e Brasiliense. Confronto direto, as duas equipes aí. O Capital com 13 pontos, está na 5ª colocação, precisando ganhar para entrar no G4. O Brasiliense com 14. Vai ser um grande jogo. Próximo e último jogo da rodada, Aruque 0 contra 3 Samambaia, o Cachorro Salsicha, jogo lá no Horizão. Aqui,
de novo, a expectativa meio que se cumpriu pelo que apresentam as duas equipes aí do Campeonato Candango. O Samambaia ouso dizer que é segundo ou terceiro melhor time em futebol praticado do Distrito Federal. É um dos que eu mais gosto, tá no topo da minha lista, assim, quando eu vou ver jogo de Samambaia eu falo que bom, porque vai ser legal. É um time propositivo, é um dos times, revelações não, mas sensações do Campeonato Candango. Na minha opinião, eu coloco o Sobradinho e o Samambaia como sensações desse candangão, porque são times que não têm divisão, então acaba tendo um poder de atração menor e tudo mais, só que são dois times que vêm jogando muita bola. O Sobradinho no seu estilo mais operário, o Samambaia no seu estilo mais positivo, mas as duas equipes extremamente organizadas e com peças fundamentais. Próxima rodada, inclusive, Sobradinho e Samambaia, hein? Os dois com a mesma pontuação, vai pegar fogo. A próxima rodada tá coisa de maluco. Fala, diretor. Curiosidade sobre esses dois times? Os dois começam com a letra S. Olha só! É mesmo? Verdade. Tá aí, curiosidade pra você anotar no seu caderninho. Partida, primeiro tempo do Samambaia. Na Samambaia com a bola praticamente o ataque contra a defesa da Aruki, que às vezes se defendia quase numa linha de 5, com o volante voltando, às vezes quase numa linha de 6, com os dois pontas voltando para marcar. Causou dificuldade, achei até que o time do Samambaia demorou para entrar de vez na partida, parecia que tudo demorava um segundo a mais. Para fazer o último toque, era um segundinho a mais. Para decidir chutar, um segundinho a mais. Para decidir virar o jogo, um segundinho a mais. Que acabava facilitando aí a defesa do adversário, porque futebol é toda uma questão de tempo e espaço. O que você consegue fazer na velocidade de tempo do espaço curto que você tem. E aí ele demorando, acabava privilegiando o time do Aruki, que conseguiu segurar até o último minuto do primeiro tempo. A Aruki até teve chances, teve 2 gols anulados por impedimento de detalhe, aquele negócio, né, do quem não faz leva. E aí, no último lance do primeiro tempo, o Vitor Xavier, claro que tem que ser ele, também um dos melhores jogadores do Candangão, vice-artilheiro da competição, bota para os fundos das redes, 1-0. No segundo tempo, a coisa já começa a encaminhar mais, porque o Aruki até tenta ficar um pouco mais com a bola, sair para jogo, mas aí acaba dando espaço nas costas. E aí o Ian aproveitou, contou também com um gol contra, 3-0 finalizado. E o Samambaia, que equipe que é o Samambaia, da dupla Xavier, né? O Diego Xavier e o Vitor Xavier. O Nolasco muito bem na partida, participou muito bem do primeiro gol também. É uma grande equipe. Vou te falar, o confronto Sobradinho e Samambaia é um dos que mais me chama a atenção no campeonato. Então é isso, diretor. Foram os jogos da rodada, diga. O olhar aqui, eu vou falar um resumo da rodada sobre a ótica de quem estava lá no estádio. Então, Real Brasília e Sobradinho, a gente torcendo pro jogo e torcendo pra chuva não cair. Perfeito. Não é verdade? Depois a gente de lá foi pro Gama e Ceilândia, a gente também torcendo pra chuva não cair. Perfeito também. E não caiu? Aí, na quinta-feira, de manhã, Brasília e capital, um sol de torrar. Torcendo pra uma chuvinha de leve. Torcendo pra chuva cair. E aí chega no horizão à tarde e a gente também torcendo pra chuva não cair. Então é isso. O Campeonato Candango é essa dicotomia de chuva cai ou chuva não cai. É isso aí. E palmas aqui, porque o Horizão foi o melhor clima nessa rodada. O clima tava bom, sombrinha, clima ameno, perfeito. Porque se batesse o sol ali, meu querido... Aí acabou. Esquece, no Horizão é quente. É isso, vamos pra artilharia. Temos 2 artilheiros, diretor. Temos 2 artilheiros, são eles o Clemente, 7 gols em 7 rodadas, olha como vai o Felipe Clemente do Gama, e o vice-artilheiro Vitor Xavier, que também tem 6 gols em 6 jogos, porque ele não jogou uma partida, então são 2 atletas aí com média de 1 gol por jogo que participaram. Olho neles, olho no futuro. Então vamos para a classificação aqui. Em primeiro lugar, Gama com 19 pontos. Único invicto, inclusive. Seguido aí por Samambaia, Brasiliense e Sobradinho com 14 pontos. Olha então, como tá apertado. Os 4 primeiros aí. E em quinto lugar, o Capital com 13. Sexto lugar, Ceilândia com 10. Sétimo lugar, o Paranoá com 6 pontos. Oitavo, Real Brasília com 4 pontos. Em nono, o Brasília. E em décimo, o Aruki, os dois com 3 pontos. Olha como tá disputada tanta briga contra o rebaixamento, quanto lá em cima pro G4. Cara, que candangão, hein? Melhor que o ano passado, tô cravando aqui. Que disputa, hein? E esse ano, além da disputa dentro do campo... Temos a melhor das disputas. Temos a Supercopa Instagram do futebol, onde a gente avalia os melhores posts da última rodada, os posts da semana, e dá o prêmio
pro vencedor mais criativo, o mais bonito, o mais diferente, porque a gente tem que aplaudir quem também comunica com o torcedor, quem faz essa ligação do time com o torcedor. As mídias sociais, a galera do marketing aí que faz a engrenagem funcionar. Vamos para os posts de diretor na ordem da classificação, começando pelo Gama. Gama tá aqui, então, a chamada do Gama, um videozinho, Gama sempre surpreendendo. Olha só. Eu fiquei pensando, essa bola vindo? Eu Gama que já pegou pódio 2 vezes, hein, daqui. Eu não entendi. Falei, cara, esse chute vai dar em nada. Também não. Eis que, olha aí. Cara, bom! Bom, cara. Não. Bom demais. Eu vi e falei, cara, tá, não tô entendendo. Bom, cara. Dia de jogo. Belo post, hein? Sensacional, Gama. Em segundo lugar aqui temos o brasiliense. Foto do cara, né? Tem jeito. Tem que ser ele. Foto dele. De quem? Tarta, tem que ser ele, vibrando, tirou a camisa, voando, como tá voando na competição. E olha, Tarta tá jogando muito por quê? Porque está em forma. Tá bem o Tarta, tá bem. E porque usa chuteiras pretas, no meu entender. Eu sou da Você época gosta da chuteira preta. Se botasse a camisa pra dentro do short, então, aí era camisa 10 craque, gente. Mas demais, só que ele tirou a camisa aí. Então essa foto aí, ó, do Lucas Rodrigues. Palmas para o Lucas Rodrigues, os créditos. E aqui falando o maestro, realmente, Tarta que ele vem jogando de bola é brincadeira. E agora a gente vai aqui para o Samambaia. Post aqui do Samambaia. Não, qual que é esse aqui? Esse Real aqui é Brasília e Sobradinho, porque teve o collab. É verdade, é verdade. Real Brasília. Gostei muito, tá? Gostei muito do post chamando pro jogo, porque temos que lembrar que são os dois leões. Leão do Planalto, o caso do Real Brasília, e o Leão da Serra é o caso do Sobradinho. Os dois leões se enfrentando melhor pro Leão da Serra, mas olha que arte bonita, gostei. Eu gosto dessas artes que respeitam as duas equipes, sabe? Não aquela que Sim. posta só um time, ou então tenta acabar com a imagem do outro. São dois times, né? Um post colar. Futebol é isso. Palmas aí. Não, e excelente a ideia dos leões. Das duas equipes. Até pensei, vão entrar os dois leões em campo, né? Foi bom, foi muito bom aqui. E aqui a gente vê aqui também o Capital. Gostei. Você pode ler rapidinho o que tá escrito aí, diretor? Atestado médico. Torcedor do Capital, até porque esse jogo aconteceu numa quinta-feira pela manhã, né? Entendi bem! Isso. Caramba, ouso dizer que é a melhor semana de posts da Supercopa aqui do futebol, tá? Atestado médico aqui pro torcedor, olha, né? A criatividade, porque pra ir pra esse jogo precisava de atestado. Jogo de manhã de uma quinta-feira. Foi da quinta ou foi na quarta mesmo? Quinta-feira. Na quinta-feira, realmente. E tinha torcedor que pegou atestado, tá? Mas olha só, o atestado aqui é muito claro, eu achei muito honesto, porque ele falou da parte da manhã até meio-dia. Bom, que nem é pra tirar o dia inteiro. Comparecimento. Não, exatamente, é pra ver o jogo e se eu sou chefe ali, eu permito. Isso eu aí. Tem e uma coruja assinando ali, que é o mascote do Capital. A coruja assinando, exatamente. Cara, gostei muito, hein? Gostei muito. Departamento médico. Gostei muito. Pô, aqui, esse é muito bom. Escalação. Esse é muito bom. Campanha de adoção de animais. É o cachorro salsicha. E aí a gente vê a escalação. Cara, é porque eu gosto muito da piada ruim. E ao meu entender, essa piada é maravilhosa. Cara, o cara que teve a ideia de botar escalação, de verdade, olha, eu não sei quais são suas projeções de vida, suas projeções profissionais, mas você merece alcançar tudo. Inclusive, dá um aumento pra ele. Dá um aumento. O cara aqui no Brainstorm falou, e se a gente... Escalação. Dá um aumento pra ele. Sou e muito uma campanha de incentivo à adoção. Então, porque a cada nome aqui, ó, cada nome do jogador... É o nome de um cachorro. Era o Dudu, que tava lá pra ser adotado. Caetano, Jade, que tava lá pra ser adotado. Então, foi uma campanha de conscientização junto aí com o pessoal do Eu Amo, Eu Cuido. Pô, gostei muito do escalação, cara. Eu Amo... Underline, eu cuido. Parece que eu tô até diminuindo o fato da adoção. E é muito bonito o nome dos caras. É que o escalação acabou comigo. Ficou assim. massa. A escalação ficou absurdo. E o Léo Roquete, técnico, ficou com o Tião. Cachorro Tião. Cachorro Tião. Bons cachorros aí, adote um cachorro. Parabéns aí, Samambaia. Parabéns. Foi sensacional. Olha, isso aí. Sensacional. E agora, Ceilândia. Gostei, o Gato Preto lá em cima no estádio do Bezerrão, olhando de tudo de cima. Cara, o Gato Preto é um dos mascotes que eu mais gosto no Distrito Federal, não só, mas no futebol. Porque pegou um bicho que ele é um marginalizado ali, né? Tem toda a questão de ser um bicho marginalizado e tal. A Ceilândia abraçou pra si.
Tem uma certa, até um tipo um urubu, né, de um certo time. Não sei. Mas eu gosto mais bastante. dos marinheiros. E eu não conheço nenhum outro time que seja o Gato Preto, assim, de verdade. Eu não conheço nenhuma outra equipe. O Gato Preto é um dos meus mascotes preferidos, e aí é sempre muito bonito ver ele. Esse gato mora ali perto do Bezerrão, que naqueles prédios ao lado ali. Então o Ceilândia aproveitou esse aí. E agora a gente tem aqui um protocolar. Protocolar do Paranoá, escalação. Perfeito, camisa ali. 11 iniciais, boa camisa, azul marinho legal. Sim, contra o Brasiliense, acabou infelizmente perdendo ali, então ficou aqui com a escalação. E agora a gente tem aí, de novo. Porque foi um collab. Real Brasília. Então Real essa Brasília. união Real Brasília e Sobradinho para compartilhar essa divulgação Gostei. do jogo foi sensacional. O troféu Fair Play Gostei. da rodada e provavelmente o troféu Fair Play do Candangão. Então as duas equipes ali que foram muito bem. Gostei. E agora, a Aruki. É que a Aruki, sabe que a camisa é bonita? E aí, trabalha muito nisso. Então, poxa, bota a camisa que é certeza de like. Então, mostrando a bela camisa da Aruki. Eu tive um sonho do Messi com a camisa da Aruki. Pô, aí o diretor, o futebol candango tá afetando a sua vida mesmo, né? Se eu conseguir essa camisa, eu vou atrás do Messi e a gente vai tentar colocar essa camisa. Caramba, então tá Messi. prometido, hein? Se Se conseguir a camisa, a gente vai atrás do Messi. A tentativa a gente vai sim. E agora, finalizando, o Brasília também. Eu gosto bastante da camisa do Brasília também. Goleiro, esse é o Nicolas, então assim, um post protocolar ali de informativo pro dia do jogo, que é muito bom a gente chegar no Instagram e ter ali o nome dos jogadores. Posso ir pro meu top 3, diretor? Pode ir pro top 3. Top 3, lembrando que o top 3 ele é sem ordem, e aí dos 3 eu escolho um. Certo. Pra mim, pra eu achar aqui. Top 3. Qual foi o segundo? O segundo aqui foi o Tarta, brasiliense. Olha, Vou passar aqui todos aqui. Gama. Eu vou dar méritos da criatividade, tá? Vou dar méritos da criatividade. Eu gostei muito do Gama, gostei bastante. Ficou nos últimos 2 pódios, mas agora eu vou abrir um pouco para outros. Meu top 3 vai ser, claro, o post collab do Real e do Sobradinho. Pelo fato de ser collab, vangloriando e exaltando as duas equipes, eu gostei bastante. Cara, achei absurdo ali as pegadas de são os dois leões do Distrito Federal. Gostei muito. Gostei muito do Capital da Atestado, a ideia, quem teve essa ideia mandou muito, tá? Eu gostei aqui pela criatividade, pelo salto. Tanto é que eu só fui entender depois ali da terceira ou quarta linha, que eu fui entender o atestado. O atestado de comparecimento. Então era liberar até só meio-dia. E aí, escalação. Que tem todo o fato da campanha dos animais, cada jogador representando por um cachorro aí que está para adoção, um collab também com a instituição para adoção. E aí, eu sou incapaz, diretor, de votar em qualquer outro que não tenha um jogo de palavras tão bom quanto escalação. Palmas para escalação. Samambaia do cachorro salsicha com a campanha de adoção para... Cara, escalação. Jogou com os deles. Pegou os cachorros e jogou. Não, dá até vontade, assim, de tatuar, assim, escalação, sabe? Botar no braço, escalação. Cara, quem teve a ideia desse nome? Absurdo! Palmas para a escalação. Venceu o prêmio, se eu não me engano, é o primeiro do Samambaia. Não lembro. É o segundo? O Samambaia ganhou o primeiro. Senão você não vai dar o pênalti pro Pedro. Ai, caramba, então o Samambaia tem 2. Palmas para o Samambaia. De verdade, ó. Tá aí, prêmio do... Cara, o marketing do Samambaia trabalha, hein? Bom demais. Olha só a escalação. Aqui ele pega... É que aí eu já percebi, agora que você me relembrou do... Que eu tinha voltado no primeiro, eu já percebi que ele sempre me pega na piadinha. É impressionante. Eu sempre caio na piadinha do Samambaia. Tá bem, tá inovando. É isso aí. Escalação. Então, pra você que gosta de um jogo de palavras, goste também desse vídeo. Dê o like, vá no Instagram, @fute.e.bola, TikTok, @fute.e.bola, colhe adesivos, que a gente distribui adesivos também, colhe aí, divulgue para seus pais, irmãos, filhos, filhas, cachorro, adote um cachorro também. Com responsabilidade. E dê o nome dele de futebol. Se botar o nome... O que a gente dá pra pessoa que der o nome de cachorro de futebol? A gente dá uma camisa do futebol. Que não temos que nem existe. Mas teremos. Cara, se adotar um cachorro e der o nome dele de futebol, vai ganhar uma camisa só. Mas eu quero... Só que é o seguinte, eu quero ver o cachorro, quero que você chame o cachorro, ele tem que olhar. É isso. Então, acabamos de fazer um programa muito feliz. E, cara, escalação é gênio. Bom carnaval. Mas até a próxima. Falou. Fui. E o Vasco só perde. Calma.
cara. Só perde. Calma, cara.